Veja no ICL Notícias, segunda edição. A gente não pode passar discórdia, desavença pro restante do mundo. Que paz é essa? Depois de apoiar golpe e atos violentos, Maria Corina Machado vence o Nobel e deixa Trump frustrado. Gás para o crime organizado. Reportagem do ICL mostra que presidente do União Brasil teria intermediado reunião entre a empresa de gás e Beto Louco, líder do PCC. Quem será o escolhido por Lula? Barroso anuncia aposentadoria e cotados já batalham para ocupar cadeira no Supremo Tribunal Federal. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está começando. Hoje é sexta-feira, estamos ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira, também no canal da Voz Trabalhadora no YouTube. Boa tarde para você que nos ouve pela Web Rádio São João, em Quixadá, no Ceará, e também na Rádio Cultural, na região da cidade de Torres, no Rio Grande do Sul. Vamos lá para esse 10 de outubro de 2025. Chico Sá, Juliano Medeiros, boa tarde para vocês. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Chico. Boa tarde, querido, Olha, querida. Esse tempinho de São Paulo, assim, deixou essa sexta-feira um pouco esquisita. É, já tem a complicação do metanol na bebida, né? Que isso já complica uma sexta-feira. Chuva, mas estamos firmes. Chegamos bravamente a essa Vamos com sexta-feira. tudo. Até o noticiário hoje vai começar meio diferente, porque essa semana a gente viu muita movimentação em Brasília, na política, falamos muito sobre isso aqui ao longo da semana, derrota para o povo brasileiro e também para o governo, na MP que foi derrubada pelo Centrão, movimentações por parte desse herdeiro, que quer se fazer herdeiro do bolsonarismo. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Mas a notícia que a gente abre o programa de hoje é uma notícia internacional. O Prêmio Nobel da Paz para Maria Corina Machado, principal líder da oposição na Venezuela. Ela vive escondida do Nicolás Maduro, então não se sabe nem se ela vai até a Noruega para, de fato, receber esse prêmio em dezembro em mãos. A gente já tem um perfil da Maria Corina para colocar aqui na tela e começar a destrinchar um pouco desses detalhes a respeito dela. Em 2002, um histórico aqui da vencedora do Nobel da Paz de 2025. Em 2002, ela apoiou o golpe de Estado que derrubou Hugo Chávez por 48 horas. Também, isso aconteceu em abril, também assinou o decreto de Carmona, que é um documento antidemocrático. Daqui a pouco a gente dá mais detalhes a respeito disso também. Em 2014, foi uma das cabeças do movimento La Salida, que convocou protestos violentos contra o Nicolás Maduro, e agora, em 2025, apoiou as ameaças de invasão de Trump e também o envio de navios de guerra ao Caribe. Um pouco do perfil da Maria Corina. Acho que vale também, Chico e Juliano, a gente contar um pouco sobre esse perfil, não só da Maria Corina, mas do Nobel da Paz também. Pois é, né? Que é controverso, já tem figuras ao longo da sua história que fica difícil transformar num prêmio legítimo, como o nome da letra fria diz, né? Que é um prêmio Nobel da Paz, né? Pois é, Gabi, o próprio Obama, que foi laureado, né, logo depois de ter apoiado o plano de exclusão aérea na Líbia, que resultou na queda do Muammar Gaddafi e de uma instabilidade sem precedentes no norte da África, foi laureado com o Prêmio Nobel da Paz. Então, esse prêmio já está bastante descredibilizado, né, já há bastante tempo. Agora, no caso da Maria Corina Machado, a gente precisa entender o que está por trás. É óbvio, a Maria Corina é uma golpista, é uma política aliada à extrema-direita internacional,
a Gabi aqui mencionou, apoiou a nomeação ilegal como presidente do Pedro Carmona em 2002, depois do golpe contra Hugo Chávez, um golpe que durou poucas horas, mas o Pedro Carmona, que era o presidente da Confederação de Indústrias da Venezuela, foi nomeado presidente da República num golpe, depois apoiou o movimento das guarimbas, que eram protestos violentos, com fuzil, morreram centenas de pessoas na Venezuela em protestos violentos. A chamar de protesto é até um eufemismo, né? Numa tentativa violenta de golpe, mais ou menos como a gente viu no Brasil aqui no 8 de janeiro, né? E tem apoiado esse cerco do governo Trump à Venezuela com esse posicionamento de forças da Marinha Americana no Caribe. Ou seja, não é alguém que tem qualquer credibilidade como defensora da paz. Agora, qual é o sinal que o Nobel está mandando ao escolher a Maria Corina Machado? Muitas pessoas estão dizendo, Chico, que isso, na verdade, é frustrante para o Trump, porque ele esperava ganhar o Nobel da Paz com a operação que ele liderou agora de acordo entre o Hamas e Israel. Mas, na verdade, talvez esse Nobel esteja servindo para legitimar uma intervenção dos Estados Unidos na Venezuela. Essa é uma tese, não é minha, está na coluna do nosso Sakamoto, Leonardo Sakamoto, do UOL, né? Porque, de fato, o que pode estar por trás dessa premiação sejam outros interesses geopolíticos, né? É uma interferência que já começou, né? Porque o Trump já mandou ali, tem navio, já cercou um pouco a Venezuela. Cara, esse talvez seja o prêmio mais bizarro de toda a história do prêmio Nobel, assim. Porque, digamos que fosse o Trump o laureado, era menos absurdo. Ele tá chateado, aliás. Era menos absurdo, porque você vai dizer, não, é o mesmo cara que patrocinou o genocídio em Gaza, mas também teria sido agente em acabar com a guerra em Gaza. Aí, é controverso, é polêmico, mas teria mais sentido. Para a Corina não tem sentido algum. Nem é relevante na América Latina, não é expressiva, é golpista. Sabe, pô, dá para o Xandão, que defendeu a democracia aqui, com unhas e dentes e careca e tudo mais que um homem pode defender a democracia. Não faz não tem o menor cabimento, né? É uma piada. O Trump fingiu que estava chateado, né? Aplaudiu o que o Putin falou, que era uma injustiça. A gente tem essa frase aqui, vamos colocar na tela? Por favor, isso é bom. Chico, só para pegar o gancho aí da sua fala, né? Maravilha. O Vladimir Putin criticou essa escolha e ele disse o seguinte: houve casos em que o Comitê Nobel concedeu o prêmio a pessoas que nada fizeram pela paz. O prestígio do prêmio se perdeu em grande parte. E ele elogiou as ações do Donald Trump também. Então, por isso que se atribui a uma crítica justamente do Trump não ter recebido esse plano. Eu vou passar de volta para você, Chico, mas acho que faz muito sentido. Ele faz que está chateado, mas nem tanto, porque abre a influência do Trump na América Latina, no fim das contas, né? Como o Sakamoto apontou nessa coluna. Mas que ele escreveu. o Trump não precisa também de uma desculpa dessa, sabe? Ele já posicionou porta-aviões, o escambau ali, ele já veiculou falsos ataques a barcos que seriam de traficantes da Venezuela. Ele já construiu todo um teatro dessa invasão. Também não precisa de grande desculpa para invadir, para massacrar nenhum país, né? Ele tem mais uma agora a favor dele. Mas, cara, não faz sentido, não é ninguém... Poderia haver um direitista inteligente que interferiu de forma positiva e acabou com alguma guerra. O que essa mulher fez para a paz do mundo, gente? Nada. Nada. Olha, aqui a gente, no ICL, nós três aqui, rapidamente poderíamos listar aqui meia dúzia, uma dezena de pessoas que mereceriam Prêmio Nobel da Paz no Brasil e na região. Né? Ou em outras partes do mundo, o papel que a Greta Thunberg tem tido, por exemplo, ao denunciar essa grande coalizão negacionista que impede que a transição climática avance no planeta. Ela está defendendo a humanidade se somando à flotilha que ia para Gaza até semana passada. Se a gente pensar no Brasil, lideranças indígenas, Sônia Guajajara, a Joênia Wapichana, a Marina Silva, a gente poderia pensar no Brasil, na América Latina, num sem número de pessoas que realmente, o Padre Júlio Lancelotti, nosso querido Padre Júlio, aqui, belo nome, aliás, que se dedica, né, dioturnamente às pessoas em situação de rua, até lideranças realmente governantes, ex-governantes, que poderiam ser laureados, né? Realmente o prêmio foi jogado no lixo.
né, com o que aconteceu hoje, o Prêmio Nobel da Paz não vale mais nada. Pois é. Né, e assim, perde o sentido da gente defender alguém sério para esse prêmio. Porque vai defender... Com esse histórico Exatamente, vai defender. Quer dizer, se falava até pouco tempo do Pepe Mujica para Nobel da Paz, né? Que foi um cara que foi importante na transição democrática no Uruguai, além de ser presidente, né? Vai entregar o prêmio para o Mujica, um prêmio que está com a Maria Corina. Quer dizer, é degradante para quem recebe esse prêmio. O sentido, Perde o valor. Sujou. Você vê a dificuldade que tiveram aqui no Brasil, na imprensa brasileira, os defensores da Corina, por exemplo. Tiveram uma dificuldade imensa em justificar o prêmio para ela. Não há razão, não tem a menor razão. Que luta pela democracia essa senhora teve? Nenhuma. E você viu, Chico, o que ela falou sobre receber o prêmio também? Vi, aí gostei. Ela fez exaltando o Donald Trump. Não, mas ela falou que estava chocada. Eu também tô, né? Então eu gostei, tô chocada. Eu também. Desculpa, dona Corina, eu tô choquito. Vamos colocar aqui na tela também essa declaração da Maria Corina Machado. Ela foi para as redes sociais dizer: esse imenso reconhecimento da luta de todos os venezuelanos é um ímpeto para completar a nossa tarefa, conquistar a liberdade. Lembra um certo discurso. Estamos no limiar da vitória e hoje, mais do que nunca, contamos com o presidente Trump, o povo dos Estados Unidos, o povo da América Latina e as nações democráticas do mundo como os nossos principais aliados para alcançar a liberdade e a democracia. Depois ela diz que a Venezuela será livre. Ela coloca os Estados Unidos como um exemplo de país democrático, né? Que agora vai massacrar o povo dela, o povo da Venezuela. E aí o Trump, ele compartilhou essa publicação da Maria Corina e, segundo a Bloomberg, até chegou a ligar para ela para dar os parabéns e tal. Mas o diretor de comunicação da Casa Branca, o Steven Schunk, também fez uma publicação que foi um pouco no sentido de esse prêmio deveria ter sido Donald Trump. Ele diz: o presidente Trump continuará fazendo acordos de paz, acabando com guerras e salvando vidas. Estão surfando ainda a onda daquele acordo de paz que foi anunciado junto com o Netanyahu, né? E perseguindo imigrantes, e poluindo o planeta, inviabilizando o Acordo de Paris e mandando tropas para a Venezuela. O que mais que o Trump vai fazer pela paz? Aí ele diz que ele tem um coração... É impressionante, assim, esse post. Ele diz que ele tem um coração de um humanitário. E nunca haverá ninguém como ele capaz de mover montanhas com a força de sua vontade. Isso é verdade, né? Pro mal, mas dá para levar em consideração. O Comitê Nobel aprovou que eles colocam a política acima da paz. E a Maria Corina, ela foi indicada ao Prêmio Nobel pelo secretário do Donald Trump, que é muito exaltado pelos bolsonaristas, o Marco Rubio. Claro. Olha só que interessante, né? Não, os bolsonaristas estão felizes com esse prêmio, porque a Maria Corina vale tanto quanto o Donald Trump, quer dizer, nada, né? É uma golpista, é alguém que certamente, se tivesse chegado ao poder na Venezuela em algum momento, teria colocado o país de joelhos os interesses internacionais. Então, acho que, e claro, frequenta esses fóruns, CEPAC, esses congressos da extrema-direita mundial hoje. A Maria Corina por isso que o prêmio sai tão desgastado. Não é porque ela não fez nada pela paz. Não só não fez nada pela paz, como está alinhada a uma corrente ultraconservadora de extrema-direita. Né? Nós tivemos já na experiência desses quase 30 anos de chavismo vários tipos de oposição. Desde o Capriles, que pulou lá a Embaixada de Cuba, né? Depois voltou Capriles, hoje é uma oposição moderada na Venezuela. Né? A Maria Corina Machado sempre foi a ala mais violenta, mais golpista, mais antidemocrática. Então, de fato, que ela seja laureada com o Prêmio Nobel da Paz, joga, de fato, a credibilidade desse prêmio na lata do lixo, né? Totalmente. Agora mostra também a força da extrema-direita, né? Sim. De capturar um prêmio como esse que se apropria vez por outra comete seus pecados, mas tinha ali uma certa aura de alguma independência e tal, né? Daqui a pouco o prêmio vai premiar um cientista que é contra o aquecimento, que diz que não existe aquecimento. Não falta mais nada, né, Um cientista que diz que vacina contamina as pessoas. A sequência é essa. Essa. Vai, né? Um matemático que questiona a fórmula de Pitágoras, sei lá, né? Premiar um negacionista no próximo ano, é o caminho. Bom, a gente vai continuar discutindo esse assunto daqui a pouco aqui também. Vamos girar a página para falar de uma reportagem especial aqui do SL Notícias também? Gostei muito, já adianto. Tem gostei novidade muito aí, né, Chico, Sim. nessa história envolvendo o Antônio Rueda, presidente do União Brasil,
reportagem exclusiva aqui do ICL Notícias, assunto que é destaque também no nosso site. Você pode ler a reportagem iclnoticias.com.br, porque lá tem vários detalhes. Apuração dos jornalistas Flávio VM Costa e Alice Maciel. Essa reportagem aponta que o Rueda atuou como intermediário numa negociação para a venda de uma empresa de gás de cozinha, empresa ligada a uma dupla acusada de comandar um mega esquema de lavagem de dinheiro que atendia o PCC. Você deve se lembrar quem é essa dupla, mas eu explico aqui também. São o Roberto Leme, mais conhecido como Beto Louco, e também o Mohamed Hussein Morad, apelidado de Primo. A gente falou muito deles. Eles são apontados pela Polícia Federal e pelo Ministério Público de São Paulo como líderes dessa rede de lavagem de dinheiro por meio de fraudes fiscais no setor de combustíveis e também o uso de fundos de investimentos da Faria Lima. Falamos longamente sobre isso aqui, já teve operação a respeito desse assunto e está tudo sob investigação pela Polícia Federal também. Eles são considerados foragidos pela Justiça. E aqui eu estou dando uma contextualizada porque o assunto tem muito detalhe realmente. Essa informação da negociação foi repassada por 3 líderes do mercado que pediram anonimato, claro, porque tem medo de represálias. O que eles relatam? Que em abril de 2024, o Antônio Rueda convidou um executivo do setor para uma reunião lá em Brasília com o Roberto Augusto Leme da Silva, ele que se apresentou na ocasião como investidor da Tanque Gás. E um mês depois, esses ativos foram, de fato, vendidos para uma empresa de São Paulo, a Consigás. O Antônio Rueda ele foi procurado pela reportagem, negou envolvimento nesse caso, e os advogados do Beto Louco e do Primo não responderam também os questionamentos da nossa reportagem. Então, informação, reportagem exclusiva do nosso portal do ICL Notícias. Chico, é mais um desdobramento daquela série que a gente vem trazendo com exclusividade para a nossa audiência. Para situar melhor aí o nosso espectador, a nossa comunidade, o ICL dá inicialmente, em uma entrevista, em uma reportagem com um piloto chamado Matosinhos, que prestou serviço para o PCC, né, uma reportagem onde o piloto conta a ligação estreita e possivelmente de propriedade do Rueda e aviões ligados a Piracicaba Táxi Aéreo, Isso. que é famosa por cortar os céus do Brasil transitando com elementos do PCC. Já tínhamos essa ligação. Agora já é um novo negócio do Rueda no universo aí do gás, universo que mexe com milhões aqui em São Paulo, e o Rueda novamente não é amizade, com ligações para lá de perigosas, né? com sociedade praticamente, com essa turma do PCC. Então, é uma segunda reportagem que leva o dono do União Brasil, ou seja, um personagem do Centrão, um personagem que está diretamente envolvido nessas votações polêmicas no Congresso, tipo a PEC da bandidagem, tipo a derrubada ontem da MP, que permitiria mais arrecadação para o governo. É essa gente que está enrolada com o PCC, ligada diretamente. Essas duas reportagens do ICL não é coisa de ouvir falar. São depoimentos de quem andava com eles. Uhum. Essa outra tem gente do mercado contando como o negócio foi feito e quem estava lá. Você tem uma reportagem do UOL de uns 15 dias atrás que mostra quantas vezes o Beto Louco visitou o Congresso. Beto Louco era frequentador do Congresso Nacional. Então, o que é que está mostrando? Mostrando que não é mais aquele PCC das comunidades ou o PCC do tempo do Carandiru, que funcionava ali como um sindicato de proteção aos presos, etc. É um PCC muito poderoso, um PCC infiltrado na Faria Lima e também no Congresso Nacional, e também na política brasileira, com ligações fortes com o que a gente chama todo dia de Centrão,
que é aquela patifaria que reúne ali União Brasil, progressistas, PL, MDB, essa turma. Então, gente, para quem não está entendendo por que temos votações como ontem em Brasília, essa reportagem ajuda bastante. É isso, Chico. E, bom, é normal que quando você tem algum ativo sendo negociado entre empresas, que você tenha advogados intermediando esse tipo de negociação, etc e tal. E o advogado não é obrigado a saber que o dono da empresa que está vendendo ou comprando um ativo é ligado ao crime organizado. Em princípio, não é obrigado a saber, né? Nem sempre o advogado sabe. O Antônio Rueda é advogado. O que nós temos que saber agora, e a Polícia Federal certamente vai investigar, primeiro, se ele se ele intermediou, de fato, como essas fontes afirmam. Segundo, se ele intermediou na condição de advogado. Terceiro, se ele sabia que parte dos atores envolvidos nessa negociação de ativos era ligado ao crime organizado ou à lavagem de dinheiro, como as investigações da Polícia Federal apontam, do PCC. E o mais importante, se ele usou o cargo de presidente do União Brasil para intermediar essas relações e garantir alguma vantagem para esses negociadores. Né? Porque, de fato, quer dizer, pode acontecer de uma troca de ativos envolver algum tipo de troca ilícita? Pode, isso tem que ser provado. Agora, que o presidente de um partido esteja metido nisso, quer dizer, ele tem a atividade dele como advogado, ele pode fazer o que ele quiser nas horas vagas, né? Agora, um presidente de um partido desse tamanho, União Brasil, envolvido numa intermediação dessa natureza, para que exatamente? Para facilitar a vida de quem? Usando as prerrogativas do cargo de presidente de partido ou apenas de advogado? Alguém ganhou alguma coisa no meio do caminho? Alguém ligado ao poder público, aqui para ser bem específico? Então, acho que a investigação da Polícia Federal tem várias respostas que ela deve procurar para as perguntas que estão colocadas, né? Porque, de fato, é grave que um presidente de partido esteja metido nesse tipo de intermediação. Vamos voltar um pouco também à PEC da bandidagem. O que é que tinha de curioso naquela PEC da bandidagem? Que estavam chamando de PEC do Rueda, né? PEC do Rueda. Por quê? O que é que tem lá de mais curioso é que a proteção a qualquer tipo de bandidagem não era apenas para os parlamentares, para senadores e deputados federais. Protegia também presidentes de partidos, presidentes nacionais de partidos. Quem são presidentes nacionais de partidos envolvidos em falcatruas nos últimos tempos? Antônio Rueda, Ciro Nogueira e outros... Valdemar da Costa Neto e etc. Então, era muito direcionada. Começa a aparecer essa lista de escândalos quase diárias. A gente tem que deduzir que os caras estavam buscando proteção. O curioso é que isso que você ressalta, Chico, eu quase não vi sendo falado sobre esse aspecto da PEC da bandidagem. Sim, estava protegendo os dois. Protegendo os presidentes nacionais de partidos. Era um aspecto ali que não era comentado quando se falava a respeito dessa PEC. Ia passar direto. Não, e quase não passou porque a sociedade cresceu o olho ali. Quer dizer, passou. Passou. Foi aprovada. Foi o Senado que não passou, né? Esqueci agora, foi aprovada. Depois é que teve a pressão da rua e, em seguida, o Senado engaveta. Ali o Moro era o único que queria defender um aspecto, né, relacionado a um ponto específico da PEC. Ele até disse que ia apresentar como um outro projeto. Ele ia dar uma remendada lá. Mas não teve como, ia ficar feio. E ficou feio para ele, para o juiz, ele acabou pulando fora. Não, e você pega o mesmo Rueda, em março de 2024, está envolvido lá numa confusão com o Luciano Bivar, que era dono do PSL, que vira União Brasil, e na disputa, os dois eram muito amigos. É o Bivar que o coloca nos negócios, o coloca na direção do Esporte Clube Recife, o coloca no mundo de Brasília, na sociedade, na chamada alta sociedade de Pernambuco. O Bivar é quem faz esse favor para o Rueda. Mas depois eles brigam pelo controle do União Brasil e o Rueda acusa o Bivar de tocar fogo na casa de praia dele, né, lá ali naquela região de Porto de Galinhas, por ali, no litoral sul de Pernambuco. E, por sua vez, o Bivar acusa a mulher do Rueda de roubar uma mala. Caramba. Uma mala da casa dele. Dinheiro? Pegue o fundo partidário, quanto esses caras recebem por mês? A nossa custa, né? Claro. E aí dá para deduzir o que tinha essa mala misteriosa que a polícia de Pernambuco
até agora não desvendou. Eu cobro a Polícia de Pernambuco porque eu acho que tem um inquérito aberto no incêndio da casa e até hoje não foi resolvido o mistério da mala. Essa mala deve ter algum tesouro. E o curioso Estou aguardando. dessa história do incêndio também, que é muito bom de relembrar, é que pegou essas duas casas que são do Rueda e da irmã dele, que são próximas naquela região de Pojuca, que é Porto de Galinhas, em Pernambuco, né? Mas que quando houve perícia, de fato se constatou que foi provocado, foi um incêndio provocado. O incêndio é criminoso mesmo, né? Não, quem acusa o adversário político, o Bivar, é o próprio Rueda, né? Enfim, que gerou aquele embate. Mas que foi um incêndio provocado, segundo a perícia, isso... O Rueda diz que foi o Bivar mesmo, que mandou tocar fogo ali. Tutti buona gente. Imagina a máfia que é isso, né? Isso. Agora, É uma máfia que vive Mas não bem, né? tinha Que vive no material litoral de genético, Pernambuco. Então não se conseguiu provar que foi ou não o adversário político dele. Exatamente. acho que a pergunta que fica, né, a gente já falou sobre isso outras vezes aqui, é como um sujeito que não tem passado, que não tem... cujo presente é esse que a gente está vendo aqui, uma série de suspeitas, como é que um sujeito desse se torna o presidente de um dos maiores partidos do Brasil? Independente da opinião que cada um possa ter em relação à União Brasil, União Brasil é a fusão do PSL, partido que foi o grande vitorioso das eleições de 2018, com o Democratas, que é o antigo PFL, do Antônio Carlos Magalhães, que é um partido com alguma tradição na direita brasileira. Então, de repente, esse sujeito, que ninguém sabe de onde saiu, de onde veio, se torna presidente desse partido, né? Aparece em foto com todo mundo, com senadores, com ministros, se torna influente na política brasileira, né? Sem ter nenhum histórico no mundo da política. Não foi vereador, não foi deputado, não foi dirigente partidário antes, não teve uma trajetória de ascensão. Nunca recebeu um voto na vida. Como dirigente partidário, né? E de repente é o presidente de um partido muito grande, muito influente. Então, de fato, é estranho, né? Que tipo de favores ele concedeu, que tipo de facilidades ele conseguiu promover para chegar onde chegou. Essa é uma tarefa para os nossos investigadores aí, Elisele. É curioso, né? Porque eles eram amigos, assim, muito próximos e viraram inimigos mortais na política, o Rueda né? deve muito ao Bivar. Né? Ele que coloca ele ali no jogo dos partidos, no jogo das grandes festas do poder no Brasil, no jogo dos aviãozinhos. E depois tem essa briga, incêndio de casa. Aí Essa história rende. Pega fogo cabaré, o famoso pega fogo cabaré. Né? Tem pano pra manga nessa história aí, Chico, sabe? Agora, e o poder que esse cara tem, né? Ele decide os rumos do Brasil. Esse cara decide os rumos do Brasil. Porque ele vai lá e ordena a bancada dele votar de um jeito ou de outro, ele mexe com a vida do povo brasileiro. Tentou pressionar pela saída do ministro. Né? Tentou tirar ministro. A federação com o PP, com progressistas, do União Brasil com progressistas, se confirmado, que até agora não foi oficializada, vai ser o maior bloco partidário do Brasil. Maior que o PL, maior que o PT. Então, de fato, é muito poder na mão de um sujeito sem passado. Rueda, o homem sem passado. O homem sem passado. É isso. Vamos falar de outro assunto aqui também, gente, que é importante. A saída do Luiz Roberto Barroso, mais do que a saída do Barroso, né, do Supremo, e sim quem vem agora. Quem será o sucessor do Barroso? Essa é a grande questão. Aliás, o presidente Lula já indicou muitos ministros, né, para o Supremo Tribunal Federal. Vai indicar mais um agora. Recentemente, o Flávio Dino, o Cristiano Zanin, que foi advogado dele. E o Lula tem essa escolha importante para tomar nos próximos meses. Depois, esse nome, depois da escolha do presidente, ele é sabatinado pelo Senado e aí sim referendado. Vamos trazer os nomes que estão sendo cotados aqui na tela. Primeiro eu vou trazer os nomes mais cotados entre os homens. O Jorge Messias, advogado-geral da União, todos candidatos à vaga do ministro Barroso. Gente, Bruno Dantas, ministro do TCU, Rodrigo Pacheco, senador, Vinícius Carvalho, o ministro da CGU. E tem uma cobrança muito forte para a indicação de uma mulher a essa vaga no STF. Aliás, já existia antes, tanto quando indicaram, aliás, o presidente Lula indicou o Zanin, quanto também do Flávio Dino. O nome favorito, nesse caso, seria a presidente do Superior Tribunal Militar, a ministra Maria Elizabeth Rocha, que a gente coloca aqui na tela também para vocês acompanharem.
Na sequência, tem a ministra Vera Lúcia Santana Araújo, do Tribunal Superior Eleitoral. Ela também teve o nome cotado para a vaga, que acabou ficando com um Flávio Dino, no fim das contas, né? Uma das poucas mulheres negras também num posto muito alto do Poder Judiciário, que é raridade, a gente sabe, pelos dados, pela proporção de mulheres e de mulheres negras mais ainda. E tem também a ministra do Superior Tribunal de Justiça, vocês estavam vendo aí na tela, a ministra Daniela Teixeira. Aliás, agora começa uma pressão, como já houve no passado, Chico e Juliano, de instituições das mais diversas para realmente que seja uma mulher, enfim, uma mulher negra. O Instituto de Defesa da População Negra até divulgou uma carta para o presidente Lula, cobrando a indicação da primeira mulher negra ao STF também. Só sobre isso, sem dúvida, os grandes favoritos são o Jorge Messias e o Rodrigo Pacheco. O Rodrigo Pacheco é o candidato do Davi Alcolumbre, a quem o presidente Lula tem devido muito ultimamente, porque o Senado tem sido uma trincheira de resistência aos interesses do Centrão na Câmara, né? Bruno Dantas tem relações com Gilmar Mendes que já tem várias indicações nas cortes superiores nos últimos anos, tem acumulado muitas indicações, não é um sujeito muito próximo do universo do presidente Lula, dificilmente seria ele, né? Ele é casado com a filha do João Camargo, do Grupo Esfera, aqui de São Paulo. Ex-diretor da CNN, ex-presidente da CNN. É de uma representante de empresário, assim. E o ministro da CGU, Vinícius Carvalho, embora seja do Prerrogativas, também não é exatamente alguém da proximidade do presidente Lula, né? Então, aí eu acho que a decisão está... Estou falando desse porque acho que é muito pouco provável que os nomes das três cotadas aí, há outros nomes também, mas que o nome dessas cotadas mulheres, que seria excelente para o tribunal, que está cada vez mais branco e mais masculino, né? Mas acho muito difícil, acho que a tendência mesmo seria Rodrigo Pacheco, que está bem nas pesquisas para governador em Minas Gerais, né, e é ex-presidente do Senado, passaria facilmente pela sabatina do Senado. O Jorge Messias, que é jovem, tem ainda uma trajetória longa pela frente, poderia ser um nome de bastante confiança. Eu acho que o critério que o presidente vai utilizar se é o critério da governabilidade, vamos dizer assim, seria o Rodrigo Pacheco, porque é alguém que, digamos, alarga um pouco, né, o rol de apoios para a eleição do ano que vem, se ele pensar no curto prazo. Se ele pensar no longo prazo, o nome é o Jorge Messias, que é um nome ligado ao PT, né, e que certamente daria aí uma ponte com um ministro mais progressista no Supremo Tribunal Federal, o Messias, que é do PT, o Rodrigo Pacheco, que é do PSD, um partido de direita, um partido centrão. Então, apesar dos pesares, ainda assim, desses nomes que estão ali, o Jorge Messias segue sendo uma figura muito favorita. Ele que é um bom ministro da AGU, né? Sim. Mas eu vou embora porque eu quero ouvir a opinião de outra pessoa. Ô, professor! A opinião do grande Rodrigo Viana. Posso? Muito bem, pode. Sextou, professor. Vai sextar mais cedo. Rodrigo Viana. Vai tomar... Cuidado com o metanol. Vai tomar caipirinha sem metanol. Nada de metanol. Vá numa jurubeba qualificada, tá? Jurubeba. Pega uma garrafa antiga de jurubeba. Isso. Não tem problema, né? Porque o negócio realmente é preocupante. Preocupante. Tem falado de mortes e, enfim, intoxicações que estão um número cada vez maior, então a gente está muito atento a isso também. E a política de São Paulo a respeito disso, né, Chico? Depois a gente vai falar... Eu posso falar rapidinho sobre o negócio do Supremo, Gabi? Sim, Opa! claro. Não, porque eu concordo, assim, que os dois nomes mais fortes são o Rodrigo Pacheco e o Jorge Messias. Até no ICL Urgente eu estava falando uma diferença importante dos dois, claro, né? Mas só para a gente frisar, o Jorge Messias fez a fala mais forte contra a pejotização. Recentemente o Supremo Tribunal Federal fez uma audiência pública sobre a questão dos PJs, direito trabalhista e tal, e ele foi lá e sentou a burduna na pejotização, ou seja, ele defendeu a justiça do trabalho, os direitos trabalhistas. Então ele é um homem, ele não é super de esquerda, mas... ele é evangélico. Ele é evangélico, não é um evangélico conservador, é um evangélico progressista e tem um compromisso com as pautas trabalhistas, né? Então seria uma diferença super importante. Que é o avesso do Barroso, né? Avesso do Barroso e avesso do Pacheco também. O Pacheco é liberal. Do STF no geral, né? Que fora o Flávio Dino ali...
A turma gosta de acochar o trabalhador, né? Não, são, tudo bem, zelosos em relação à pauta da democracia. A gente tem que agradecer porque foram bastante zelosos assim nesses últimos anos, mas coitado do trabalhador brasileiro, se depender de um caso, chegar no STF, leva no lombo. É o patrão batendo do lado e o STF batendo do outro. Então eu diria para o Lula, põe o Pacheco para concorrer lá em Minas, põe o Rodrigo Pacheco, quem sou eu para dar palpite, né? Mas assim, põe o Rodrigo Pacheco para concorrer lá em Minas, né? A esquerda já errou muito em nomeação. A esquerda tem um dedo podre para nomear ministro, né? Vê o Toffoli, né? Vê o Luiz Fux, pelo amor de Nossa Senhora. A esquerda já errou muito em nomeações, não é hora de errar mais uma vez. Seria legal trocar o perfil do Barroso, defesa da democracia, sim. O Pacheco também seria defesa da democracia. Mas trocar e colocar alguém um pouquinho mais assim vinculado com as pautas trabalhistas. Eu acho que seria a hora de fazer isso, né? É a hora importante do Lula investir nisso, porque o Flávio Dino tem esse perfil, o Fachin talvez um pouco, teria um terceiro ministro, se for mesmo o Messias, com esse perfil também. Eu acho que é o melhor nome de todos que estão aí na mesa. É isso, gente. Vamos seguir aqui, até porque tem muitas questões aí do judiciário, né, que levantam debate, salário, penduricalho, enfim, gratificação, tudo isso eu acho que está na estrutura do judiciário e contamina muito essas decisões do próprio Supremo, né, a respeito dos trabalhadores. E ontem a gente teve o lançamento do nosso documentário aqui, hein? Sucesso. Original do ICL, e a gente vai ter uma reprise para você que não conseguiu assistir, olha só. O Vai para a Argentina, Carajo, vai ser exibido nos nossos canais, uma sessão especial nesse próximo domingo, 8 horas da noite. Eu acho domingo um dia maravilhoso, assim, para assistir um documentário, aquele momento que você está ali, já está na tranquilidade total. Sim. A gente teve quase 300 acabou o jogo do seu time, você já está tranquilo. Isso. Outra de cabeça agitada, de cabeça inchada. Você sabe que ontem a gente teve quase 300 mil pessoas acompanhando ao vivo, Rodrigo? Meu Deus do céu. Você imagina só 300 mil pessoas numa sala de cinema. É realmente muita gente. Então a gente teve o Eduardo Moreira nessa viagem para a Argentina, conversando muito com trabalhadores, para quem assistiu e quer assistir de novo. Mas a ideia mesmo, o mote principal é essa questão da economia e das fake news relacionadas ao milagre do governo Milei. Então, é uma oportunidade de a gente assistir e assistir o debate também. Tem um debate exclusivo junto com a transmissão do documentário, com o Edu e também a Juliana Baroni e o Fabiano Restivo, diretores do filme. Vale muito a pena. Vai lá em icl.com.br/reprise, deixa o seu e-mail lá que a gente te avisa que a reprise está começando. Muito Última chamada, né? Porque depois aí é só nas nossas plataformas mesmo, para quem for assinante. Aliás, hoje, você sabe, né? Sexta-feira é dia de... Não é só dia de Urubeba, né, Chico Sá? É dia de Professor Castro Rocha. Sim. Temos essa... No ICL Notícias essa presença edição. Iluminada. É dia que a gente Muito fala bom. de literatura, que a gente dá uma respirada. A gente fala de política e literatura também, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Gabi. Boa noite, Chico. Boa noite, Rodrigo. Professor... O primeiro assunto que a gente traz aqui é essa questão das bets. Aliás, um prato cheio também para o Chico Sá, que acompanha muito de perto esse assunto. Foi uma pauta que foi retirada lá da história do IOF na Câmara dos Deputados, porque foi quase que uma moeda de troca. E, no fim das contas, nem isso levou adiante a MP. Foi derrubada mesmo assim. E o que aconteceu? O PT, o presidente Lula já tinha dito que realmente queria voltar para essa discussão da taxação. O deputado Lindbergh Farias se antecipou. Ele é líder do PT na Câmara dos Deputados e já protocolou um projeto de lei. A gente falava nessa questão da MP em 18% de taxação das bets. Agora, nesse projeto do Lindbergh, aumentaria, né? A taxação de 12% para 24%. Então, eu ficava bem abaixo da França, 10 pontos abaixo da França, que é 33%. Muito abaixo de alguns estados dos Estados Unidos, que chega a 51% dos Estados Unidos, de alguns estados. Isso. Vai de 20% a 51%. Alemanha e etc. E aí, o valor que seria arrecadado poderia ser destinado à Seguridade Social, enfim... Seria importante, é um debate que a gente vem fazendo aqui, professor, e a gente quer muito te ouvir sobre isso, né? Sobre essa importância de taxar as bets, que é
enfim, uma parcela da sociedade que tem ficado endividada. A gente tem falado em cada vez mais questões relacionadas a transtornos mentais também, e o SUS não conseguir nem atender essas pessoas porque não sabe ainda direito, é algo muito novo também, né? Então não sabe ainda qual é a proporção, a quantidade de pessoas que já estão dependentes das bets e desses jogos, dessas plataformas, né? É sim, Gabi. Esse projeto do deputado Lindenberg Farias tem uma importância fundamental, uma importância dupla. A primeira é suprir a perda da medida provisória que renderia ganhos fundamentais para o governo para aplicar na esfera social. Então, de um lado, do ponto de vista prático, é um projeto rigorosamente fundamental. Do ponto de vista mais amplo, do ponto de vista civilizatório, Gabi, é um projeto básico. As bets estão produzindo no país uma destruição. Aliás, vocês aqui no ICL, há uns 4 ou 5 meses atrás, fizeram uma campanha muito importante, sofreram represálias, denunciando a epidemia das bets. Há hoje no Brasil uns cálculos modestos, é que 60% dos brasileiros em idade de apostar estão apostando. Há pessoas que estavam apostando, Gabi, o Bolsa Família. Há adolescentes que apostam. Há crianças que apostam no telefone dos pais. É uma coisa absolutamente avassaladora. Os influencers todos que apoiam as bets, cuja principal finalidade você nunca ganha, você apenas perde. E quem perde são as pessoas que nada têm muito pouco para de fato perder. Houve a CPMI das bets que não deu em nada. As bets, além de tudo, são também um lugar privilegiado para lavagem de dinheiro. Porque se você disser que você ganhou 2 milhões de reais numa aposta, quem vai negar? Então, o projeto do deputado Lindenberg Farias é muito importante, tanto para permitir que o governo amplie as ações sociais, quanto para trazer uma reflexão fundamental para a sociedade. As bets estão criando uma epidemia que terá consequências graves em muito pouco tempo no Brasil. Parabéns ao deputado Lindenberg Farias pela iniciativa. E também me chama a atenção que o Centrão, e não foi uma operação do baixo clero do Centrão a derrubada da medida provisória, né, professor Castro Racho? Foi uma operação dos capos, dos chefes. Né? O Tarcísio já tinha aparecido, até porque o Sóstenes, o líder do PL, entregou o jogo, foi para a tribuna e falou: obrigado, Tarcísio, por ter ajudado a derrubar a taxação dos ricos, né, e das bets. Agora, hoje saiu a informação de que o Kassab se envolveu pessoalmente. Também. E quando você olha a votação do PSD, do partido do Kassab, metade da bancada votou com a oposição. E eles têm ministérios e tal. Quem não votou com a oposição foi aquele setor que já está mais próximo do lulismo, o pessoal, né, de alguns estados assim que o PSD não é da direita, mas é mais ao centro realmente. Mas então chama a atenção que os chefes do Centrão estejam tão empenhados não só em proteger as emendas parlamentares deles, em proteger as bets. Isso me chama a atenção. Agora há pouco, o Chico, a Gabi e o Juliano Medeiros, aqui antes de eu entrar, comentavam sobre o Rueda, sobre o chefão do União Brasil, um personagem que está aí enlameado, misturado com compra de avião que não está em nome dele, misturado com negociação de empresa de gás, né? E aí se mistura fintech, bet, crime organizado e o Centrão. Está na hora de ir para a ofensiva contra essa gente, você não acha, professor? E o governo sentiu de ontem para hoje. Haddad falou, com o jeito elegante do Haddad, mas falou. Falou, foi no... E o presidente Lula, na entrevista lá na Bahia, que ele deu ontem também, falou. Hoje também, deu uma estocada. Então, tem que ir, tem que fazer esse combate, não só a gente aqui, mas as principais lideranças políticas do país, né? Sem dúvida, Rodrigo. Eu acho que é o caso de haver uma nova mobilização nas ruas. Porque o que está de fato em jogo? O que está de fato em jogo é uma política mesquinha de antecipação da eleição em 2026. Exato. O princípio do qual o Centrão, o Tarcísio e o Kassab partem é que se essa medida provisória tivesse sido aprovada, isso traria para os cofres da União recursos suficientes para implementar programas sociais fundamentais para o povo brasileiro. O que eles consideram? Que se esses programas fossem implementados, que a popularidade do presidente Lula, que voltou a se recuperar e começa a bater recordes dentro desse terceiro mandato do presidente Lula, que a tendência seria fortalecer o governo e fortalecer a imagem do presidente, tornando o pleito em 2026 ainda mais favorável para uma reeleição. Que atitude eles tomam? Eles não permitem a aprovação da medida provisória,
o que implicará para o povo brasileiro a perda de benefícios sociais importantíssimos. Mas não é só isso não, Rodrigo. Veja, quando houve o tarifaço do Trump, a ameaça do tarifaço, e no primeiro momento parecia que seria um desastre para o Brasil. Hoje já sabemos que o efeito no PIB não superará 0,6%, mas nós pensamos lá atrás que seria um desastre. Qual foi a iniciativa do governo? Agindo corretamente, de maneira imediata, sem perder tempo, o governo conseguiu aprovar um apoio de 40 bilhões para os grandes produtores. O Congresso apoiou na hora. Sim. Estamos falando de 40 bilhões de reais. Se essa medida provisória tivesse sido aprovada, o governo não teria arrecadado 40 bilhões de reais. Então, para os grandes produtores, o Congresso libera 40 bilhões de reais em 24 horas. Para o povo, o Congresso não quer liberar nada. Pelo contrário, se a medida provisória não é aprovada, então serão necessários cortes para o ajuste fiscal. O que a oposição propõe? Que haja cortes na saúde, que haja cortes na educação, que haja cortes no benefício de prestação continuada, no BPC, que haja reajustes do Bolsa Família e, sobretudo, que não haja mais aumento real do salário mínimo. O que isso mostra, Chico e Gabi? Que o neoliberalismo dos empresários brasileiros não é neoliberalismo coisa nenhuma, é neoliberalismo para o povo, isto é, Estado mínimo para os que precisam mais, o povo. Agora, para eles, sempre é Estado máximo. Sim. O agronegócio, por exemplo, não existiria com a força que ele possui, sem o Plano Safra, sem os subsídios e sem as isenções fiscais que o governo concede. Então, esse é o que está em jogo. O que está em jogo é um momento crucial para a história do Brasil. Nós precisamos enfrentar essa elite parasitária. Nós precisamos denunciar. A única forma de fazê-lo é, denunciar como fazemos agora. 2, é ir para as ruas e pressionar. Porque se houver qualquer tentativa de acomodação, eles vão sempre ganhar. Eles vão colocar os 40 bilhões no bolso e não deixarão rigorosamente nada para o trabalhador. Professor, como sempre foi, aliás. Muito bem lembrado esse episódio aí dessa aprovação relâmpago para os empresários quando houve o tarifaço, Gabi. Isso, e falando em tarifaço, professor Castro Rocha, Chico e Rodrigo também, acabou de sair uma notícia, um anúncio do Donald Trump, dizendo que vai impor tarifas de 100%, tarifas adicionais de 100% contra a China a partir do dia 1º de novembro. Então, agora é uma nova escalada nessa guerra comercial do Donald Trump, né? Agora contra a China, mais uma vez. A gente estava observando essas movimentações do Donald Trump. Ele vai variando os alvos nessa guerra comercial, né? Agora volta a ser a China. E o Trump diz que essa medida pode ser adotada até antes mesmo do prazo que está previsto. Então, do dia 1º de novembro, dependendo, segundo ele, de quaisquer ações ou mudanças adicionais tomadas pela China. Então, dependendo de como a China vai responder, eventualmente se resolver responder com reciprocidade. E ele diz também que os Estados Unidos vão impor controles de exportação sobre todo e qualquer software crítico, segundo ele. E ele já estava ali mais cedo subindo o tom contra a China, agora, de fato, responde com taxas. Importantíssimo, não? A notícia. E a gente viu que no pacote da Argentina, o Trump salva o Milei, porque o Milei zerou as reservas, tinham zerado na Argentina, e o governo Trump aprova a compra de pesos para injetar dólar na economia da Argentina e faz o pedido para que a Argentina deixe de fazer os chamados swaps, né, que é uma operação cambial, com a China e faça exclusivamente com os Estados Unidos. Então, ele está no momento de ataque total à China, dando uma aliviada agora para o Brasil e voltando todos as suas baterias contra a China nesse momento, Gabi. Pois é, tá... Gabi, posso fazer um comentário rápido? Claro, professor. Só adicionando aqui, que ele também falou sobre a exportação de elementos ligados às terras raras, importante a gente ficar de olho nisso, e também diz que não quer mais se reunir com o Xi Jinping, que não vê mais motivo para isso e que pode aumentar a tarifa ainda mais. Vai lá, professor. Comentário bem rápido. Historicamente, as grandes guerras foram perdidas quando um lado na contenda abriu duas frentes. A Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial quando ela abriu duas frentes, contra a Rússia e contra o Ocidente. Na Segunda Guerra Mundial, a derrota nazista se torna inevitável quando Hitler manda invadir a Rússia e ele cria duas frentes de batalha, a frente oriental e a frente ocidental.
Nenhum exército consegue manter isto. Nenhum Estado pode abrir tantas frentes de batalha quanto Donald Trump está fazendo. É um comportamento errático que levará a uma ruína precoce da já decadente economia norte-americana. Ele não tem como abrir uma guerra comercial com a Europa, com a China, com o Japão, com o Brasil. Não vai sobrar ninguém, Gabi. O que vai acontecer? A China vai comprar cada vez mais soja e carne do Brasil, deixando os produtores americanos desesperados. A China conseguirá cada vez mais fazer acordos que de outra forma seriam impossíveis, como por exemplo o improvável acordo da China com o Japão. A Europa começa a avaliar uma retaliação contra os Estados Unidos. O que o Trump fará, abrindo várias frentes de batalha, é apenas acelerar o seu processo de decadência. Historicamente, nunca, em conflito nenhum, você abrir duas frentes de batalha é uma boa estratégia. É isso que o professor traz, né? Acho que o senso histórico é extremamente importante até para a gente poder avaliar esse cenário e entender um pouco por que ele toma a continuidade. Sim, não, eu acho que a China jogou esse xadrez muito bem desde o começo. O Donald Trump abre o jogo impondo mais de 100% de cara, a China, 100% também. Foi para o jogo e tem mantido essa firmeza até agora. E eu acho que agora é uma decisão, é uma China já sabendo como o Donald Trump se move as peças. É muito mais estudado já, sabe? Então o risco para a China... E o que pegou muito foi essa questão de a China não vender mais nada de terras raras. O que vai obrigar o Donald Trump a tentar buscar aqui no Brasil. Na Bolívia, no Brasil. Essa é a importância da América Latina nesse sentido, né? E agora, por outro lado, eu concordo que ele abre várias frentes e é impossível ganhar a guerra travando tantas batalhas ao mesmo tempo. Mas, do ponto de vista da comunicação e nesse mundo do nervosismo e da rapidez, o que o Trump faz é ficar o tempo todo na ofensiva e a pauta, ele impõe a pauta. Então, põe a tarifa, tira a tarifa. Põe tarifa no Brasil, livra para o Lula e desfaz. Ele é o centro e ele se coloca o tempo todo como aquele que dá as cartas na mesa. Isso dá resultado no médio prazo? Parece que não. Está dando, inclusive, reclamação dos produtores de soja, por exemplo, dos Estados Unidos, que não conseguem vender soja mais para a China. Né? Ou dos consumidores, que não tomam café mais, né? Assim, o café brasileiro caro para eles. Agora, do ponto de vista da comunicação, é como se tudo fosse só comunicação. Na comunicação pode funcionar, mas só que no médio prazo, na vida real, gera problemas que depois vão chegar. E na hora da eleição, eu acho que esses problemas estarão colocados já na eleição parlamentar, né, de meio de mandato, e depois no final do mandato do Donald Trump. Professor... É isso, Rodrigo. Vai lá. Essa é uma estratégia eleitoral, mas em termos de governo, um desastre. Mas vamos lá, Gabi, vamos ao João Cabral. Isso aí. Opa, mais legal, muito mais interessante. Vamos ao que interessa. Professor sempre trazendo um gostinho de literatura pra gente na sexta-feira, para deixar a nossa sexta-feira um pouco mais leve, né, professor? Estamos precisando. E também relacionando com política, essa derrota que a gente viu acontecer essa semana, que foi imposta não só ao governo, mas à sociedade também, em relação ao MP do IOF, e relacionando com luta de classes, a obra do João Cabral de Melo Neto, como já disse o professor aqui. A gente separou dois trechos, né, professor, de Morte e Vida Severina. Vamos começar por um deles? A gente coloca aqui na tela. Você vai me orientando aí, hein, professor? Está tudo certo. Esse é o primeiro que a gente separa aqui. Então vou ler. Certíssimo, Gabi. Vou ler esse, na sequência passo aqui para o professor. O primeiro diz o seguinte: esta cova em que estais, com palmos medida, é a conta menor que tiraste em vida. É de bom tamanho, nem largo nem fundo, é a parte que te cabe deste latifúndio. Não é cova grande, é cova medida, e a terra que querias ver dividida. Quer que eu leia o próximo, professor, ou prefere que a gente vá por partes? Se você me permitir, eu faço um comentário breve e leio o próximo. Claro, vamos analisar esse. Esse poema é um poema excepcional na obra do João Cabral de Melo Neto, que era um poeta seco, agreste, um poeta de versos, como ele mesmo diz, uma faca só navalha, uma faca que apenas corta. E esse livro que ele escreveu entre 1954 e 1965 é um Alto de Natal. O que conta? Olha que importante, Gabi, para a nossa discussão em relação a este congresso. Conta a vida do Severino, que vive a vida severina. Ele sai do sertão
de Pernambuco e se encaminha em direção ao Recife para tentar uma vida melhor. No caminho, nessa travessia, o que ele encontra é que todo o sertão é dominado por uma máquina, a máquina da morte, que é a máquina da seca, mas é a morte violenta. Neste caso, é um homem que foi assassinado por um latifundiário. Por isso, então, é de bom tamanho, nem largo nem fundo é a parte que te cabe deste latifúndio. Ou seja, a morte, a violência que impera no Nordeste, mas que ainda impera hoje no Brasil. A vida severina do Severino, que se aproxima do Recife, mas profundamente desesperançado, profundamente desgostoso com a vida, ele decide se suicidar no rio Capibaribe. Surge então um personagem fundamental, que é o seu José Carpina, que é um carpinteiro, e tem um discurso lindo, Gabi, que faz com que o Severino abandone a ideia de tirar a vida. Ele não suportava mais a vida severina, mas na própria vida severina há uma esperança. Pode ler, Gabi. Vamos lá, professor, então, para o segundo trecho que a gente separa aqui. E não há melhor resposta que o espetáculo da vida, vê-la desfiar seu fio, que também se chama vida, ver a fábrica que ela mesma teimosamente se fabrica, vê-la brotar como há pouco em nova vida explodida. Mesmo quando é assim pequena a explosão como a ocorrida, mesmo quando é uma explosão como a de há pouco franzina, mesmo quando é a explosão de uma vida severina. Temos. Essa é a fala. Bonito, não é, Gabi? Lindo. Nossa, demais, professor. Essa é a fala do seu José, o mestre Carpina, o mestre carpinteiro. É um alto de Natal. O seu José, portanto, é o José, marido da Maria, pai de Jesus. Há uma esperança. Mesmo numa vida franzina, há esperança de que essa vida severina se reencontre com a esperança de viver uma vida melhor num mundo mais fraterno e solidário. Rodrigo, Chico, o Brasil é um país muito paradoxal. Nós elegemos um presidente da República chamado Luiz Inácio Lula da Silva. Mas, Chico, quem é Luiz Inácio Lula da Silva? Senão o Severino, que teve uma vida severina, teve uma explosão de vida. E neste país tão paradoxal, onde o Congresso unicamente pensa nos bilionários, nas bets, o Congresso unicamente pensa em si, o Congresso pensa unicamente em proteger milionários e não tem nenhuma preocupação com o povo, o Congresso pensa unicamente em levar adiante o maior roubo da história deste país, o orçamento secreto. Nós elegemos o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, não foi, Chico? Mas quem é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Chico? É o Severino, da vida severina, que abandonou a morte para chegar à presidência da República. Por isso, Rodrigo, por isso, Gabi, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem um compromisso profundo com todos aqueles neste país que viveram e vivem uma vida e uma morte severina. É construir uma nação fraterna e solidária. Isso só será feito, Gabi, se um dia nós tivermos muitos mestres José Carpina, muitos carpinteiros que façam a vida, que construam a possibilidade de um país melhor. Esse país só será melhor, Chico, quando ele for para todos. Não é possível que nós continuemos vivendo num país em 2025 que seja um país maravilhoso, bem-sucedido, apenas para muito poucos. Como o Rodrigo recordou, Rodrigo, para aprovar os 40 bilhões para os homens que já são ricos, 24 horas. Para aprovar 36 bilhões que seriam usados para toda a população, para projetos sociais, não se aprova. Só há uma solução, creio, Gabi, é que nós precisamos que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tenha um compromisso completo com a vida e a morte severina que ele representa. O presidente Lula, Gabi, é o Severino que chegou à presidência. Eu acho lindíssimo, né? O primeiro trecho que a Gabi leu aqui, eu não consigo nunca mais ouvir sem a música, né? Porque o Chico Buarque musicou, né? Então, enquanto a Gabi lia, eu quase cantava aqui junto. É impossível, quase. Mas é belíssimo. E o segundo trecho, eu lembro de ter lido e tal. O segundo trecho é logo depois de um nascimento, não é isso? Tem um parto, não é isso, professor? Isso. Acontece um parto, né? É a alegoria do nascimento de Jesus, que é o alto de Natal. E por isso que ele fala de uma vida pequena, né? O José Mestre Carpina. Mestre Carpina.
Isso. É isso, meu, né? É lindíssimo, é uma Eu vi coisa uma espetacular. peça de teatro. Eu também uma vi a vez. peça. Acho que quando eu era é garoto, bastante popular, né? Uma peça É muito encenado. belíssima, A primeira encenação foi aqui em São Paulo, no Teatro da PUC. Isso, foi lá mesmo que eu assisti. E você assistiu lá também. Mas essa que você está falando, a primeira é dos anos 60, né? Dos anos 60. É. Com o Chico Buarque já na trilha sonora. Mas eu não assisti nos anos 60, obviamente. Sim, não, mas você viu também na Não PUC. viu nos anos Sim, 60. Você viu no mesmo lugar. Mas foi uma encomenda para o João Cabral escrever esse Alto Natal, da Maria, acho que da Maria Clara Machado, né? Que encomenda ele. Foi encomenda do João Cabral para o Chico escrever a trilha. Que era super jovem o Chico, né? Era um jovem compositor de Muito menos de 30 jovem. E anos. deu nessa beleza toda aí. É demais. É. Maravilhoso É mesmo. tão bonito, não é, pessoal? E é um poema incomum na obra de João Cabral. Talvez seja o poema do João Cabral que melhor se comunica diretamente com o povo. Sim. Porque está na tradição do cordel também. Exatamente. E o Severino ele sai ali da Santa Cruz do Capibaribe e vai descendo para o Recife. Pelo Rio, né? Pelo Rio. Isso. Inclusive passa em Carpina, que é a terra do José aí, que José é Mestre também Carpina, perto isso. da... Ah, o mestre Carpina é por causa da Exatamente. cidade, do povoado de Mas, Carpina. o do Carpinteiro, não, juntou tudo o Carpinteiro Juntou. com C, a cidade de Carpina fica ali a uns 50 quilômetros do Recife. Legal. É maravilhoso, professor. Que privilégio, né? Eu Pô, sempre termino a sexta-feira falando. Essa foi, acho que, a minha preferida do professor. Aí na semana que vem, Por exemplo, acontece de novo. eu sabia assim, de alguma esperança do mestre Carpina, mas eu nunca tinha visto como o professor falou. Agora, com essa beleza de Lindo. prestar atenção no espetáculo da vida e não desistir dela. É isso. Porque fica muito marcado pela, Exatamente, pela tentativa de pular da ponte, né? Sim. Porque tem a frase, seu José Mestre Carpina, que diferença faria se, em vez de continuar, saltasse numa noite fora da ponte da vida? Não é assim o trecho? Isso, Se eu estou lembrando. exatamente. Né? Aí vem esse trecho, e não a melhor resposta. É isso mesmo, Rodrigo. É isso aí. Até porque ele vem É lindo, não é, pessoal? ele vem relatando personagens para quem a vida não vale muito. Isso. Aquele que morre de morte matada antes dos 30. Vários personagens cuja vida não vale nada. Não vale nada. Inclusive a dele. E aí, quando ele chega na ponte lá na capital, ele pensa, né? Aí vem essa belíssima lição do mestre Carpina e diz, olha o espetáculo da vida, Severino. Segura aí, Severino. Mas, Chico, olha, é como a elite vê o povo brasileiro. Ainda hoje, 2025, esses congressistas que suspenderam a medida provisória, esses congressistas que apenas pensam em proteger milionários, para eles, a nossa vida, Chico, a minha, do Rodrigo, a do Gabi, a do Chico, a dos que nos assistem, a nossa vida é uma vida severina, não tem nenhuma importância para eles. Muito bom, professor. Muito bom, professor. E um outro olhar que a gente traz aqui sobre morte e vida severina. Um prazer sempre aprender com o senhor, professor. Um privilégio ter o senhor aqui toda sexta-feira com a Obrigado, gente. professor. Um abraço Obrigado, grande. um abração. Até a Uma alegria. próxima. Até semana que Um vem. abraço. professor. Obrigado, pessoal. Um abraço. A gente fica até mais leve depois de conversar com o professor. Muito Hoje bom, consegue excelente. deixar os temas todos muito leves também aqui, né? Não, essa iniciativa entre o professor e o nosso Ricardo Gouveia de trazer aqui na Sexta Literatura dessa forma é muito boa. Exato. Pra gente é legal, eu imagino espero que o povo em casa curta Com também. certeza, aqui a gente vê o chat enquanto o Dá professor vontade de ir lá, Castro Rocha tá de chegar falando. em casa, procurar o livro do João Cabral, reler esse, outros. Dá né? mesmo. Dá Falando vontade. em ler, Rodrigo, a gente tem a revista Liberta com Opa! artigos, análises aprofundadas, enfim, reportagem. Essa edição, vale a pena a gente colocar aqui na tela, é o Javier Milei estampando a capa da nossa muito quinta boa, edição. Já estamos na quinta edição da revista Liberta. A gente está trazendo o Milei por um fio. Pendurado no obelisco lá da 9 de Pendurado julho. no obelisco. Muito boa essa capa que traz artigos da Maíra Vasconcelos e do Fabiano Restivo, que é o diretor do nosso filme aqui original do CL. Eu lembrei né? até, o título me lembrou até o tango do Gardel, Por Uma Cabeça. Por uma Por um cabeça. fio, por uma cabeça. Me lê por um fio. E é a capa que tem o Milei, inclusive o Castro Rocha é um dos colunistas fixos da revista. Isso. É um privilégio E também. tem você também nessa, você e a Roberta Garcia. Isso, a gente vai falar sobre o metanol, os casos de contaminação. Não quero dar muito spoiler, né, Chico? Sim. Mas são análises diferentes. Uma é uma experiência pessoal e a outra é um pouco comparando as ações dos governos, governo federal de São Paulo,
vale a pena dar uma olhada depois Muito das bom. pérolas que a gente ouviu, né? Uma crise sanitária, a gente ouvia quase que uma releitura Muito bom. Leremos. do Bolsonaro. Então a gente tem os fixos também, como já disse Rodrigo e Chico também, Castro Rocha, Andréa Dipp, sensacionalista, Luiz Costa Pinto também essa semana. O Demore. Tem o Demore, enfim, a gente tem as nossas colunas fixas. Vai lá em revistaliberta.com.br. Se você ainda não fez a sua assinatura, vale a pena, porque é uma leitura de final de semana, é um prazer também que a gente tem de poder tá nas análises de uma maneira diferente do nosso dia a dia, do nosso noticiário aqui nos nossos canais. Vamos chamar a Cristina Serra para conversar com a gente. A gente estava agora há pouco trazendo uma notícia de última hora, né, Cris, com o professor Castro Rocha, do Trump anunciando tarifa de 100% contra a China. Vou te dar boa noite e, claro, vamos começar por aí, né? Boa noite, Gabi, Chico e Rodrigo. Eu estava aqui encantada, embevecida. Como não, né? Magnetizada com a aula do Castro Rocha. Realmente um privilégio. Muito bom. E eu adoro, amo o João Cabral, então que delícia. Demais, Cris, demais. A gente também. Mas a gente tem que falar do Trump e da China, não é isso? Vamos dar uma respirada para trazer essa informação. Aqui agora há pouco eu falei essa medida nova, né? Uma nova etapa da guerra comercial, uma nova investida do Donald Trump contra a China, deve entrar em vigor no dia 1º de novembro, mas ele já adiantou que não necessariamente, isso pode entrar em vigor até antes, dependendo da resposta da China. Já está deixando a responsabilidade nas costas da China, dependendo de como o país vai responder o anúncio do Donald Trump. Então, era uma ameaça que já tinha sido feita, Cris, nas redes sociais. O Donald Trump tinha subiu o tom contra os chineses hoje mais cedo, estava acusando o país de controlar a exportação das terras raras, né, de elementos ligados às terras raras. É principalmente esse o foco de ataque do Donald Trump dessa vez. Mais uma etapa dessa guerra comercial que o Trump está movendo no mundo inteiro, né? Cada hora ele escolhe um inimigo nessa guerra, né? Agora é a China. Aliás, a China é quase que um inimigo permanente e ele fica, às vezes, num jogo de morde-a-sopra, vai e vem. Sempre, claro, depende muito da reação da China, né? Mas, enfim, é mais uma etapa dessa guerra comercial que, pelo que a gente está vendo, será constante enquanto o Trump for presidente dos Estados Unidos, né? E, claro, isso tem a ver, como ele mesmo, enfim, deixou evidente, com essa nova fronteira da expansão do comércio mineral, que são as terras raras, que são absolutamente fundamentais para essa nova etapa, esse salto que a economia digital vai dar com a inteligência artificial, né? Essa economia toda baseada nesses instrumentos tecnológicos, enfim, na tecnologia digital, ela só vai conseguir avançar e se expandir com esses minerais raros ou estratégicos, né, que fazem parte. Os Estados Unidos estudam esses minerais, mapeiam esses minerais no mundo inteiro desde a década de 30, mais ou menos, se eu não estou enganada, algo por aí, ou seja, no espaço entre guerras, né, entre as duas grandes guerras mundiais. Aliás, essa definição de minerais críticos são os Estados Unidos que definiram assim, porque são críticos, são essenciais para eles, né, para a expansão tecnológica deles. E muito mais agora, porque, de fato, a expansão tecnológica digital, né, como eu falei, com a inteligência artificial, ela, de fato, não será possível sem esses minerais, né, que a China tem, o Brasil tem. Daqui a pouco, essa mão pesada do Trump chega com a gente, né? A gente está aí nessa fase aí de... com licença, vou usar essa expressão de dança do acasalamento do Trump com Lula. Isso não vai durar muito. Eu não tenho a menor ilusão quanto a isso. Isso não vai durar muito. Nós veremos, eu acho, né, na minha opinião, isso vai chegar até aqui também. Agora, aquela coisa, só para encerrar a parte com a China, o Trump, ele é muito agressivo, em geral, com os países, e tem sido também com a China, só que a China também sabe dar o tranco que tem que dar
né? Só que ela não faz estardalhaço, ele vai para a rede social e tudo mais. A China não faz isso, age nos bastidores e consegue muitas vezes conter, negociar, né? E fica muito claro que a China não quer implodir de maneira nenhuma a relação com os Estados Unidos, né? A China é muito mais fria, né? Muito mais estratégica nessa relação. Então, assim, acho que a gente vai ver o Trump esperneando um pouco, mas daqui a pouco os chineses também conseguem impor algum tipo de ajuste. Aliás, né, Cris, Chico, Rodrigo também, um dos únicos momentos que a China se pronunciou, porque eles não falam diplomaticamente, mas apoiaram o Brasil já nesses ataques do Donald Trump contra o Brasil. O Ministério das Relações Exteriores da China disse que apoiava a defesa da soberania brasileira. Esse foi um momento importante que a gente teve um apoio, uma sinalização de um país que tem relações fortíssimas comerciais com o Brasil. E já que você citou essa, entre aspas, boa frase, né, até que se diga o contrário, do presidente Lula com o Donald Trump, até tem um encontro presencial que está sendo aí prospectado para acontecer. A gente tem uma fala do presidente Lula a respeito disso. Ele estava fazendo um anúncio hoje de um novo modelo de crédito imobiliário e aproveitou e falou a respeito desse assunto. Vamos assistir. Eu disse para o Trump, olha, nós dois, com 80 anos, e governamos as duas maiores democracias do Ocidente, a gente não pode passar discórdia, desavença para o restante do mundo, cara. Nós precisamos passar harmonia. Nós precisamos conversar e colocar as coisas. Tem divergência, vamos colocar na mesa e sentar e conversar. Não tem tema proibido para conversar comigo. Eu sou corintiano, mas tenho muitos amigos palmeirenses. Eu sou corintiano, tenho muitos amigos palmeirenses. Ele é sempre bem-humorado, Lula, né, para falar. Ele estava num dia bem-humorado hoje, até brincou com bolos também e tal, mas em relação ao Trump, eu só ia dizer que por causa disso, Cris, Chico e Gabi, a Bolsa Brasileira caiu, o dólar teve uma maior disparada desde abril, o dólar aqui no Brasil estava caindo, né? Tinha batido em 5,30, hoje foi para 5,50. E as bolsas nos Estados Unidos também despencaram, por causa do ataque contra a China, para mostrar como isso tem um peso importante tanto aqui quanto lá. É isso. Porque não é mais aquela coisa do começo do governo Trump que ninguém sabia o que ia dar lá na economia interna. Agora já é uma economia que começa a sofrer muito. É uma economia que está cheia de agricultores gritando porque não vendem mais soja, não vendem mais para a China. Aí vem isso agora, é um desmantelo. E, Rodrigo, isso que você fala é um aspecto importante da gente considerar quando a gente discute essa situação, né? Porque, claro, cada vez que o Trump dá uma declaração dessa, claro que isso tem, né? Isso reverbera no mundo político e na economia em geral, né? Tem gente que pode até perder emprego em função disso, né? Quando você analisa toda a cadeia de consequências. Tem uma outra coisa, sabe? Essas declarações dele, ele sabe que isso provoca impacto nesse sobe e desce da Bolsa de Valores. E olha, não tem nenhuma, assim, surpresa zero, sabe? De que muita gente lá nos Estados Unidos, com informação privilegiada, esteja ganhando montanhas de dinheiro nesse movimento das bolsas, sabe? Isso nada disso é à toa. Ele sabe do peso que uma declaração dessas dele tem, né? E te garanto que tem muito amigo dele que recebe essas informações com antecedência e que entra no jogo aí nesse sobe e desce da bolsa ganhando rios de dinheiro. Isso é de uma gravidade muito grande, muito grande. Mas, Gabi, só para não perder o gancho aí que você falou, trouxe essa fala do Lula, né? O discurso do Lula, essa fala do Lula é muito interessante. O Lula realmente está em grande fase, né? Eu queria saber, eu tenho uma curiosidade, eu não sei se vocês saberiam responder isso. Rodrigo talvez saiba, porque, enfim, eu não sei agora nos Estados Unidos com o Trump como é que isso está sendo tratado, mas é sabido que as conversas dos presidentes norte-americanos são gravadas na Casa Branca, né? Todas as conversas, esses são documentos históricos. Não sei se o Trump está permitindo isso. Como ele está chutando o balde em muitas áreas, não sei como é que isso ficou no governo dele. Agora, seria muito importante que o Brasil fizesse isso também, né? Gravasse essas conversas. Porque vocês, como todos nós aqui, né?
conseguem imaginar a importância dessa conversa do Lula com Trump. Seria muito importante que daqui a alguns anos, claro que isso não pode ser divulgado assim, agora, no momento em que as coisas estão acontecendo, mas para os historiadores, daqui a algumas décadas, né, esses arquivos sonoros poderiam ser abertos, né, para compreensão desse momento que a gente está vivendo. Então, assim, uma conversa do Lula com Trump, com a lista de assuntos que os dois países têm, né, para limpar o terreno, né, isso seria um documento histórico importantíssimo. Eu daria tudo para assistir, sabe, uma conversa. Mas, enfim, só para encerrar, isso aqui eu só estou manifestando uma curiosidade Não, minha. é super curioso. Vamos tocar essa bola, eu acho que é Luísa Sim. Vilela, Não, né? é super. Eu estava lembrando, né? Assim, acho que todos nós, que quando vazam as conversas do Lyndon Johnson, né, o presidente da época do golpe de 64, 30 anos depois, aí a gente ouve ele conversando com o embaixador aqui no Brasil, dando ordem para ajudar no golpe de 64. Tudo isso ficou lá registrado, eles liberaram acho que 30 anos ou 40 anos depois. 30 anos depois. Então o Brasil podia fazer a mesma coisa. Nossa, eu fico imaginando realmente que assim, isso é documento para daqui 20 anos, não sei. Não segura desse tanto de tempo. Hoje em dia o tempo é outro, não é o tempo que o historiador tinha que esperar 30, 40 anos. Agora o historiador espera no máximo 5 anos. 5 anos. É para a gente não ficar dependendo do Mauro Cid vazar uma conversa. Então, o Mauro Cid gravou por engano e acabou entregando aquela conversa lamentável lá do Bolsonaro. Mas estamos falando de coisa séria, né? De Lula conversando com o Trump e tal. É isso. Claro, e a sensibilidade desse momento, né? Porque o Trump veio com toda aquela agressividade contra o Brasil, associando, né, fazendo a chantagem tarifária e associando isso à extinção do processo contra o Bolsonaro. O Lula reagiu com extrema altivez e dignidade. E, claro, ele tem mantido essa linha. Hoje, o que ele fala nesse discurso dele é exatamente nessa linha, que não tem assunto que eles não possam discutir e que ele usa uma expressão, se eu não me engano, eu não lembro agora se ele disse que não se pode conversar com alguém lambendo bota, algo assim, que a pessoa só é respeitada se ela impõe respeito, né? Ele fala isso. Ele falou isso para o Trump, algo nesse sentido. Eu não estou reproduzindo exatamente a fala. Ou seja, então, assim, é um momento crucial na relação entre esses dois países, entre esses dois presidentes, em função de todo esse histórico agora anterior, que foi muito ruim, né? E que é isso que o Lula falou, são os dois presidentes das duas maiores democracias, né, das Américas falando e que tem que falar de igual para igual. Né? Então foi uma fala muito importante do Lula, ele vai revelando, né? A gente está sabendo do conteúdo dessa conversa aos poucos, né? À medida em que ela vazou, foi revelada, enfim, e a gente vai sabendo aos poucos o que eles conversaram. Enfim, como eu falei, é um documento histórico. Ô, Cris, eu sei que a gente tem poucos minutos aqui, vou pedir para a gente ser breve, mas eu não posso deixar de trazer o assunto de Gaza aqui, já que a gente está falando de Donald Trump, tem esse acordo que foi anunciado junto com Benjamin Netanyahu e que a gente entrou em primeira fase e essas primeiras horas elas são decisivas, né? Se realmente vai se cumprir um cessar-fogo, se não vai ter nenhum tipo de ataque por parte de Israel, se os reféns e os prisioneiros, se vai existir essa troca, tudo isso acho que talvez seja o momento em que exige mais atenção, né? Gabi, iniciar o cessar-fogo, eu diria que é a parte mais fácil de um acordo como esse. O complicado vai ser a manutenção desse cessar-fogo, né, e as etapas sucessivas que vêm a partir daí. Para mim, tem uma questão absolutamente crucial, de fato, como você falou, é um momento decisivo, chave, extremamente delicado. A partir do momento que o Hamas libertar todos os reféns que ainda estão com ele perde poder de influência, ele perde, digamos assim, capital nessa negociação com os israelenses. Quem é que garante que Israel vai manter a sua palavra e vai, de fato, se retirar do território? Né? Eu não vejo, pelas etapas que estão descritas nesse acordo, nessa tentativa de acordo de paz, não há ali nenhuma garantia de que, entregando os reféns, né, o Hamas ou os integrantes do Hamas serão poupados. Né? Não há nível de confiança para isso. Espero que, como os Estados Unidos estão empenhados nesse cessar-fogo, né,
Espero que Israel também cumpra a sua palavra, vá saindo do território. Aliás, já saiu, né? O noticiário já informa que já retirou, já está se retirando, né? Mas, enfim, tem essa etapa crucial. Entrega dos reféns, entrega também dos palestinos que estão em poder de Israel, né? Isso é dos dois lados. Retirada das tropas, e aí vem uma outra questão absolutamente chave. Talvez a gente veja isso nos próximos dias. Desarmamento do Hamas. Eu acho que isso vai ser talvez a parte mais complicada de todo esse acordo. Se o acordo ultrapassar essas etapas, talvez ele ganhe ímpeto, força, e a gente veja um cessar-fogo mais duradouro. Enfim, não estou otimista nem pessimista, né? Estou assim tentando ser bastante realista, né? Enfim, isso a gente vai ver aí nos próximos dias, a libertação dos reféns. O Hamas tem 3 dias para fazer isso, portanto, creio que até segunda-feira. Vamos ver se pelo menos essa primeira etapa é cumprida, claro, também com a soltura dos palestinos que estão em poder, que estão nas masmorras de Israel. Isso, fundamental isso, Cris. Exige muita cautela mesmo. É claro que, concordando ou não, e eu não concordo com muitos pontos desse acordo, né? São muitos realmente, mas a gente torce para que esse cessar-fogo avance, né? Porque realmente a população de Gaza tem que respirar, o mínimo, né? E eles estão comemorando, é muito emocionante você ver esses vídeos, esses primeiros vídeos da população tendo um pouco de esperança. A gente precisa de esperança. É isso. Obrigada, Cris. Obrigado. Um beijo para você. Nada, pessoal. Boa noite, tchau. querida. Até. Aliás, hoje é sexta-feira, eu disse que é dia de professor Castro Rocha, de cultura. Hoje é dia de Cine Liberta também. E hoje com um documentário muito forte, muito bom. Excelente. Agora, a partir das 7h da noite, você acompanha o nosso Cine Liberta em cartaz. Essa semana nós temos o Cidadão Boylston. A gente pode falar muito sobre isso. Só rapidinho para a gente explicar como é que vai ser, né? O Duda Leite, o nosso apresentador do nosso querido Cine Liberta, ele vai receber o próprio Chaim Litevski, né? Que é o diretor. É o diretor do documentário. Então, a gente acompanha essa conversa. Eu acho que vai ser, assim, muito boa. Falar sobre memória, sobre resistência, né? Já que ele está, nesse documentário, investigando uma trajetória, né, de um empresário durante um período de ditadura. Sim. Você acompanhou bastante, né, esse documentário? Eu assisti esse documentário. Eu até levei os meus filhos, na época, adolescentes, para assistir. Eles ficaram impressionados, né, assim, com a história, que é muito bem contada. Quem é o Boylston? Era um empresário de origem dinamarquesa, radicado aqui no Brasil, que dirigia um grupo na área de gás, uma empresa de gás, da Ultragás, o grupo Ultra, e que era um dos financiadores da OBAN / DOI-CODE, o principal centro de tortura em São Paulo. Só que ele não era apenas financiador, ele presenciava as torturas. Ele era um empresário sádico e um apoiador da ditadura e dos militares que ia até o local e presenciava. Muita gente dá esse testemunho. O Boylston ficava lá. E depois ele tem um final trágico. Não vamos falar tudo aqui para que as pessoas assistam. Sim. Então, conta essa história, né, Chico? Você assistiu também o documentário? Sim, então, belo documentário. Ele arrecadava grana para fins de tortura. Ele financiava a tortura, passava o chapéu, inclusive, na sede da Fiesp. Sim. Que é a federação, esse prédio aí de pirâmide da Avenida Paulista, que você vê todo dia. Ali já aconteceu coisas que é melhor você nem saber. Então, arrecadava grana para financiar a tortura. E tinha essa coisa do voyeur da tortura, né? Ele era voyeur de tortura. E quem quisesse também comprar o ingresso para ver a tortura, ele levava junto. E aí os grupos guerrilheiros de esquerda resolvem tomar uma atitude em relação ao Boylston. E aí o documentário conta o que aconteceu, mas é legal porque além da trajetória dele, é isso que o Chico falou, ele é um personagem, mas havia um sistema de coletar dinheiro entre os empresários, inclusive a turma do Delfim Neto. Delfim Neto participava de alguma maneira disso. Não da tortura, o Delfim Neto não ia para... Mas assim, era um facilitador desse diálogo entre militares e empresários. Porque quando começa a tortura na sede ali na Rua Tutóia, aqui perto, inclusive, perto aqui do ICL, quando começa, os militares não tinham uma estrutura para fazer. Então eles dependiam do apoio privado. Era uma parceria público-privada. Então era uma PPP. Os empresários davam o dinheiro e os militares torturavam com orientação dos Estados Unidos
e com o papel desse Bollesen aí. Daí é que entra outro documentário do próprio Chaim também, sobre a Folha. Folha de São Paulo. A Folha entrava com os carros de reportagem que ajudavam na operação da polícia, na operação policial, e por aí vai. Então, tudo isso vai estar no papo do Duda Leite com o Chaim Litevski, que é o diretor, e, claro, vai estar principalmente no documentário. Convido você para assistir, é imperdível, hein? Filmaço, é imperdível. Aliás, é muito simbólico os panfletos, depois que ele morreu, que foram espalhados pelos guerrilheiros, né? Falando para o povo brasileiro. Como eles, existem muitos outros e sabemos quem são, querendo dar um recado. Todos terão o mesmo fim, não importa o tempo, quanto tempo demore. Eu ia contar que dizem que a família proprietária da Folha de São Paulo chegou a estar na lista para também ser, como eles diziam na época, justiçada, executada seria. Sim. Porque os guerrilheiros fizeram uma lista dos empresários que financiavam tortura e falaram, agora nós vamos para cima dessa turma. Diziam que era uma ação de justiçamento. De justiçamento. Foi isso. Pois é. Uma época de muita violência, mas que é importante ser contada essa história e que a gente possa mostrar aqui no ICL. É isso, então, icl.com.br/cineliberta, entra no grupo do WhatsApp também para receber informações exclusivas, spoilers, tudo que você vai encontrar nos documentários que vão ser discutidos aqui. E esses papos estão muito bons, né? Além do documentário, que vale muito a pena assistir, também as conversas são bastante profundas, enfim, traz muito de memória, de resistência, enfim, é uma conversa interessantíssima nesse caso e em outros documentários que a gente já trouxe aqui no ICL também, vale a pena. É toda sexta-feira, dia 7, às 7 horas da noite, logo depois do N2, a gente tem o nosso Cine Liberta nos nossos canais e com a apresentação do Duda Leite. É isso aí, fica o convite. Bom, vamos nessa? Tá chegando a hora, né? Tá chegando a hora. Sem metanol, por favor. Jurubeba, mas olha a origem. De preferência, pega aí uma do sertão baiano. Sem destilados, que é onde a frutinha chamada jurubeba é mais saudável, tem o seu melhor lugar de plantio. É isso. A gente tem um minutinho, posso falar uma coisinha muito rápida? Está acontecendo uma mostra aqui em São Paulo, quem é de São Paulo. Lembrou. Eu queria falar disso 50 também. anos do jornal Movimento. Boa! O jornal Movimento, dirigido na época por jornalistas que falaram, em plena ditadura, nessa época aí, que o cidadão Bollesen vai tratar daqui a pouco. Lá na Maria Antônia, né? Está acontecendo no Centro Maria Antônia, que pertence à Universidade de São Paulo, mas fica na rua Maria Antônia, quase no centro de São Paulo. Uma amostra com as capas, com as principais reportagens desse jornal, que era um jornal de resistência. E eles tinham orgulho de ser um jornal sem patrão, que os próprios jornalistas organizavam sob comando de alguns nobres que estão por aí ainda, Raimundo Pereira, o grande repórter e jornalista Raimundo Pereira, e outros jornalistas. Então, hoje já aconteceram os debates falando do movimento. Hoje foi a abertura. Foi a abertura, mas essa mostra fica lá no Maria Antônia. Para você que é de São Paulo, que venha para São Paulo, vale muito a pena. Tem a ver com a resistência e a comunicação. A gente faz aqui de alguma maneira, mas muita gente já fez no passado e o jornal Movimento foi histórico. Excelente. Muito bom, muito bom. De combate à ditadura militar, acho que é providencial essa visita para quem está em São Paulo, que é um símbolo de luta pela democracia também. No Centro Maria Antônia, da Universidade de São Paulo, Rua Maria Antônia, onde houve também a famosa batalha da Maria Antônia. É um espaço também que é histórico. É histórico para a memória da época da ditadura. Isso aí. Agora sim, então, Chico Sá, liberada a jurubeba, com cuidado. Cuidado. Tá perigoso, né? Cuidado. Abre uma garrafa antiga. Tá perigoso, inclusive porque você não tem no estado de São Paulo disposição em fiscalizar do governo. Não é? Então, torna mais complicada a situação. É isso aí. Como você diz? Como é? Juízo? Juízo, você né? Sexta-feira. Juízo, mas nem tanto. Vamos embora. Tô de acordo, então, vamos embora. Segunda-feira estamos de volta aqui, hein? Boa noite para todo mundo, pessoal. Tchau. Sucesso estrondoso. Milhares de pessoas assistiram o nosso documentário Vai pra Argentina e entenderam por que Javier é hoje a maior fake news do planeta. Se você não assistiu o lançamento, uma boa notícia para você. A gente liberou por mais alguns dias o replay do filme. Então, se você quiser assistir a uma sessão gratuita desse filme, você tem poucos dias. Juntar sua família, seus amigos e assistir. Sugestão minha? Assiste. Você vai ver um mito cair diante dos seus olhos. Bom filme.
Todos os dias, as principais notícias do Brasil e do mundo direto no seu WhatsApp, com informação de qualidade e sem fake news. Escaneie agora o QR Code e entre para o canal do ICL Notícias. Informação que importa onde você estiver.